E eu vou aqui fazer uma leitura de duas matérias, tá? Que são do interesse de todos os brasileiros e que dizem respeito, né, às pautas que eu sempre defendo aqui no canal de defesa da soberania nacional e da Petrobras como nossa principal empresa e como instrumento, né, de desenvolvimento do Brasil e de crescimento do nosso país. Então nós tivemos algumas notícias boas nessa semana e eu acho que cabe aqui então que a gente faça uma divulgação. Tá aí na tela para vocês, tá? Esse é um blog da Rosângela Busanelli, tá? Que é membra, tá, do Conselho Administrativo da Petrobras, tá? Então ela tá colocando aqui. Petrobras anuncia medidas importantes e esperamos que o próximo passo seja rever as vendas de ativos estratégicos. Então ela está dizendo ali, a semana começou com várias notícias positivas sobre a Petrobras, o que nos traz mais otimismo em relação às mudanças de rumo da companhia. A decisão da nova gestão da empresa de rever os acordos firmados com o CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é mais que acertada, é imprescindível. Na semana passada, falei sobre a necessidade de reavaliação desses termos, né, os TCCs, que foram assinados em 2019 no governo Bolsonaro pelo então presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, criando assim um álibi aparentemente perfeito para a entrega ao mercado privado de 8 refinarias e 4 ativos de gás natural. Reafirmo que esses acordos precisam ser revistos com urgência. Tá? E ela segue, e esse parece ser o plano. A direção da Petrobras, essa nova, né? Inclusive já anunciou que fará investimentos na refinaria Abreu e Lima, lá de Pernambuco. Então, é importante, gente, retomar em totalidade a nossa capacidade de refino. Tá? Então, esses investimentos são necessários. A unidade que tinha sido incluída na lista de desinvestimentos da Petrobras pelo governo passado não será mais privatizada e terá suas operações ampliadas, que é uma grande notícia. E tem mais, a Petrobras quer voltar a investir em petroquímica e estuda alterar o escopo do polo Gaslub, antigo Comperge, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, inicialmente projetado para ser uma unidade de refino e um complexo petroquímico. O empreendimento foi transformado em uma unidade inacabada de processamento de gás e produção de lubrificantes, né, o Gaslub. Outra informação interessante divulgada pela imprensa é que a companhia também pretende retomar a marca BR, olha que coisa maravilhosa, gente, que, né, já que tem a intenção de voltar a atuar na distribuição de combustíveis. Em 2021, o governo Bolsonaro concluiu a venda da distribuidora e a marca foi arrendada por 10 anos para a Vibra Energia. Hoje, a BR continua estampando mais de 8,2 mil postos de combustíveis em todo o país, sendo a líder de mercado. A venda da BR Distribuidora foi mais uma decisão indefensável e lesiva à Petrobras, ao Estado e ao povo brasileiro. Liderávamos o 7º mercado consumidor de combustíveis do planeta. Entre as 20 maiores petrolíferas do mundo, apenas a do Iraque, arrasado pela guerra, não possui uma distribuidora. Todas as demais tinham e ainda têm a sua. Mas não bastou vender a preços questionáveis, ainda cederam a marca Petrobras por pelo menos uma década. Para além de suspender as negociações, cujos contratos não foram assinados, é fundamental rever as vendas indefensáveis de ativos da estatal, a exemplo da privatização da BR, das distribuidoras de gás TAG e INTS e de refinarias e dezenas de campos de petróleo, para resguardar e reconstruir nossa Petrobras para o Brasil. Então, assim, é importante, gente, a gente divulgar essas questões, porque a Petrobras, através dessa nova diretoria, anunciou, portanto, reinvestimentos, ou seja, substituindo desinvestimento por investimento em refino, anunciou a revisão dos contratos e anunciou que tem a intenção de retomar a BR Distribuidora que foi arrendada por 10 anos no governo Bolsonaro. São medidas importantes, é uma indicativa importante da nova diretoria e mostra que a política na empresa vem mudando. De uma Petrobras que foi saqueada, desmontada e que estava em processo
de liquidação para uma Petrobras altiva, para uma Petrobras que está tentando retomar o seu papel histórico de capitanear o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento tecnológico e a soberania energética brasileira. Então, parabéns à nova diretoria por essas diretrizes. Uma outra questão que eu também quero comentar aqui a respeito da Petrobras é a respeito do conselho de administração da empresa, que agora finalmente começa a ser alterado e muitas das questões que estavam, vamos dizer assim, aguardando resolução dependem deste novo conselho. Então eu vou ler aqui para vocês também uma matéria a respeito da formação deste novo conselho. Então tá aí na tela para vocês. Novo conselho de administração da Petrobras é eleito com 3 membros considerados inelegíveis. Ao todo foram aprovadas 6 indicações do governo. Bruno Moretti, Pietro Mendes, Jean Paul Prates, atual presidente, Efraim Cruz, Sérgio Rezende e Vitor Sabac. A Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Petrobras aprovou nesta quinta-feira 27 8 novos membros do Conselho de Administração. Isso inclui 3 nomes indicados pelo governo federal, representante da União, que tinham sido rejeitados por todas as instâncias de governança da estatal por não cumprir os requisitos das leis das estatais. Ao todo, foram aprovadas 6 indicações do governo. Bruno Moretti, Pietro Mendes, Jean Paul Prates, Efraim Cruz, Sérgio Rezende e Vitor Sabac. Mendes também foi eleito presidente do colegiado com 53,49% dos votos, pouco mais do total dos votos da União, que foram ali 50,26%. Ante 27,78% votos contrários. Destes conselheiros majoritários, só Prates, atual presidente da empresa, se declarou não independente da União. Também foram eleitos com votos de acionistas minoritários o empresário Juca Abdala e o advogado Marcelo Gasparino, reconduzidos ao colegiado. Ambos foram eleitos com o maior número de votos, relativos a mais de 7 bilhões de ações ordinárias de cada um. Completam o colegiado os 3 conselheiros eleitos fora do mecanismo de voto múltiplo e com mandato ativo. Os advogados Francisco Petrus e Marcelo Mesquita, também representantes dos minoritários, e a engenheira Rosângela Pusanelli, que é aquela do blog que nós estávamos lendo ali antes o texto, que representa os funcionários da Petrobras. Todos os 11 membros do Conselho, agora reformado, têm mandato até meados de 2024, na próxima Assembleia Geral Ordinária de Acionistas. Inelegíveis, entre os indicados pelo governo que foram aprovados na Assembleia desta quinta-feira, estão os secretários de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e Executivo do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes e Efraim Cruz, além do dirigente do PSB, Sérgio Rezende, que foram considerados inelegíveis por todas as instâncias de governança da Petrobras. O trio foi reprovado pela área técnica da estatal, pelo Comitê de Pessoas, do Conselho de Administração e pelo Pleno do Colegiado devido às suas funções no governo federal e partidos políticos, que são vedados a indicados ao Conselho pela lei das estatais e pelo Estatuto da Petrobras, respectivamente em função de conflitos de interesse e falta de quarentena de 36 meses exigida de dirigentes partidários. Bom, o que a gente tem que entender desse imbróglio é o seguinte: quem está por trás desse conselho hoje, gente, é o PSB. O PSB do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Portanto, a gente tem que entender que há uma negociação do governo com o PSB que envolve o Conselho Administrativo da Petrobras. Ou seja, estamos falando de governabilidade. Então, aí está o nosso imbróglio. Daí vem esses nomes. Agora, os nomes que originalmente haviam sido apresentados, que nós tínhamos muitas restrições, e de fato ainda temos, porque a maioria deles continua ali, e agora efetivamente vai exercer a função no Conselho de Administração, são nomes que também estão sujeitos ao jogo político. Então, se de um lado nós temos essa pressão política advinda das negociações do governo com o Senado, em especial,
Mas, por outro lado, além de termos essas características, por outro lado, nós também temos a indicativa da presidência da Petrobras, dos funcionários, das organizações dos funcionários, em oposição a aquelas atitudes mais entreguistas envolvendo a empresa. Então, agora este novo conselho começando a operar, é que nós vamos ver, de fato, o que vai mudar. Nós temos um PPI para derrubar, nós temos que acabar com todo um processo de desinvestimento, e nada disso vai caminhar sem que haja a aprovação do conselho de administração da empresa. Então agora nós temos essa nova composição, a gente entende as limitações políticas do jogo político, mas também entendemos a necessidade de pressionar o conselho a fim de reverter os processos iniciados depois de 2015 na empresa, diminuindo o potencial da empresa, reduzindo a grandeza da Petrobras e abrindo mão da soberania energética nacional que a Petrobras pode nos garantir.